E aí, pessoal da Loteca, meu nome é Eduardo. Para quem não me conhece, chegando bastante gente nova aí, não sou youtuber, não sou nada. Esse aqui é o meu jogo que eu faço mesmo, tá bom? Já fazia para mim, hoje eu só compartilho as informações que eu procuro atrás, correr atrás. Loteca 1185, 7 jogos da Série A, um da Série B, 3 da Premier League, 2 da La Liga e um do Campeonato Italiano. Os jogos 2, 3, 4 e 5 são jogos de sábado e o resto é jogos de domingo. Detalhe, hoje é terça-feira ainda, tá? Então vai ter time jogando aí terça, hoje à noite, quarta e quinta pela Copa do Brasil, mas eu acho que não reflete aqui não, porque semana que vem é Sul-Americana e Libertadores. Bora lá! Jogo 1, Cruzeiro e Flamengo. O Cruzeiro é o quarto colocado no Brasileirão, 3 vitórias, um empate e 2 derrotas. Como mandante, 3 jogos, 3 vitórias. Venceu o Mirassol, venceu o Bahia e venceu o Vasco. Em 2025, como mandante, 5 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. E na quarta-feira vai ter que ir ao Equador pela Sul-Americana, onde ele é o quarto colocado do grupo. Praticamente está fora, tá? Não acredito muito que o Cruzeiro vá, então pode ser que invista tudo no Brasileirão. O Flamengo é o líder, 4 vitórias, 2 empates, dispensa comentários, né? Como visitante, 2 vitórias e um empate, não perdeu ainda. Venceu ali o Vitória, o Grêmio e empatou com o Vasco. Na quarta-feira vai até a Argentina jogar pela Libertadores, onde é o terceiro do grupo. Então deve ir com força máxima lá na Argentina. Então pode facilitar um pouquinho a vida do Cruzeiro. 9 jogos que o Cruzeiro não vence o Flamengo, um empate e 8 vitórias do Flamengo, independente do mando. Em Minas, os últimos 5 jogos, 5 vitórias do Flamengo, e eu acho que não vai ser diferente não. Não consigo imaginar o Cruzeiro vencendo o Flamengo, tá? Mas também não dá para ir no Flamengo seco não, acho que aqui um duplo resolve, acho que se o Cruzeiro ganhar já vai ser uma baita de uma surpresa, vai tirar muita gente da loteca. E eu vou de duplo aqui. Com certeza esse jogo 1 aqui, os bolões vão fazer triplo aqui. Jogo 2, Corinthians e Internacional. Corinthians é o 12º colocado. 2 vitórias, um empate, 3 derrotas. Na sua arena, 2 vitórias. Venceu o Vasco e venceu o Sport e tem uma derrota para o Fluminense. Em 2025 na arena tem 12 vitórias, 2 empates, 2 derrotas em todos os campeonatos juntos. Na terça-feira em São Paulo tem jogo da Sul-Americana, onde ele é o terceiro do grupo. Não sei se vai investir na Sul-Americana mais não. Aliás, vai ter técnico novo estreando amanhã, né, contra o Novo Horizontino pela Copa do Brasil. E aqui pode ter grandes mudanças no jogo do Corinthians, vão ter que aguardar para ver o que vai acontecer aqui. Jogo 3, Internacional, o sexto colocado, tá muito bem o Inter. 2 vitórias, 3 empates, uma derrota. Como visitante, 3 jogos, 3 empates. Empatou com o Flamengo, com Fortaleza e com o Grêmio. Em 2025, como visitante, 4 vitórias, 6 empates. Na quinta-feira vai até a Colômbia pela Libertadores, onde é o segundo do grupo. Acho que não vai desperdiçar essa chance também não de se classificar. A última vez que o Corinthians venceu foi o Internacional, foi em 2020. De lá para cá foram 7 empates e 2 vitórias do Internacional. Pode ser que o Internacional poupe aqui um ou outro jogador para enfrentar a Colômbia na quinta-feira. E aqui o Corinthians tem tudo para ganhar esse jogo. Mas também não dá para ir seco no Corinthians, não. O Internacional está com um time bem forte. Eu vou fazer meu segundo duplo aqui também. Vamos aguardar para ver como é que o Corinthians vai reagir com o Dorival. Jogo 3, Fluminense Sport. Fluminense é o quinto colocado, 3 vitórias, um empate e 2 derrotas. Como mandante, 2 vitórias. Em cima ganhou do Bragantino e do Santos e um empate em cima do Vitória. Em 2025 como mandante, 6 vitórias, 5 empates e só uma derrota. Na quinta-feira vai até a Bolívia pela Sul-Americana, onde é o primeiro do grupo. Então vai jogar tranquilo na quinta-feira lá. O Sport é o último, 2 empates, 4 derrotas. Como visitante, um empate contra o São Paulo e 2 derrotas, uma para o Vasco e uma para o Corinthians. Em 2025 o Sport visitante foram 6 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. Os 3 últimos jogos entre eles, 3 vitórias do Fluminense. Eu acho que o Fluminense está melhorando, ainda não... Aquela brincadeira deles ali atrás é muito ruim, tá?
tá bom? Atrapalha muito, mas acho que o Fluminense tem como ganhar do Sport aqui. Eu não tô afim de desperdiçar um duplo, só para quem tivesse muita grana. Mas eu acho que o Fluminense ganha esse jogo aqui. Jogo 3 eu vou de coluna 1 também. Jogo 4, Ceará e Vitória. Ceará é o nono colocado, 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Em Fortaleza, 2 vitórias, venceu o Grêmio, venceu o Vasco e empate contra o São Paulo. Muito forte o Ceará em casa. Em 2025, como mandante, 9 vitórias, 4 empates, está invicto em casa. O Vitória é o 16º colocado, 1 vitória, 3 empates, 2 derrotas. Como visitante, 2 empates contra o Atlético Mineiro e contra o Fluminense e 1 derrota para o Juventude. Em 2025, como visitante, 7 vitórias, 6 empates, só 2 derrotas. Na terça-feira, em Salvador, tem jogo da Sul-Americana, onde ele é o terceiro do grupo. Os últimos 5 jogos em Fortaleza contra Ceará e Vitória, 4 vitórias do Ceará, 1 vitória do Vitória. São 8 jogos sem empate, ou ganha um ou ganha outro. O Vitória aqui de olho na Sul-Americana pode acabar facilitando um pouquinho a vida do Ceará. E eu vou de Ceará seco no jogo 4. Jogo 5, Bahia e Botafogo do Rio. Bahia é o 7º colocado. 2 vitórias, 3 empates, 1 derrota. Jogando em Salvador, tem 1 vitória em cima do Ceará e 2 empates com o Corinthians e com o Mirassol. Em 2025, como mandante, 11 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. E na quarta-feira, o Bahia em Salvador tem jogo da Libertadores, onde é o primeiro do grupo. Pega o Botafogo do Rio, que é o 8º colocado. 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Como visitante, 1 empate contra o Palmeiras e 2 derrotas para o Bragantino e para o Atlético Mineiro. Em 2025, como visitante, o Botafogo tem só 1 vitória, 2 empates e 9 derrotas. Na terça-feira tem que ir na Venezuela pela Libertadores, onde ele é o terceiro do grupo. Os últimos 5 jogos na Bahia, 3 vitórias do Bahia, 1 empate e 1 vitória do Botafogo. Eu vejo aqui que o Botafogo, se preocupar com a Libertadores, o Bahia ganha. Se for com time misto, pode acabar dando um empate aqui. Eu vou fazer um duplo aqui, porque o Bahia também tem jogo pela Libertadores. E pode acabar querendo ficar como um dos primeiros dessa primeira fase. E aí não sei. Eu vou de dupla aqui. Coluna 1 e coluna do meio no jogo 5. Tá ali a anotação, né? Jogo 2 ao jogo 5 são jogos do sábado. Já falamos do jogo 1. Bora pro jogo 6. West Ham e Tottenham. West Ham, essa aqui é a 35ª rodada da Premier League. O West Ham é o 17º colocado, 9 vitórias, 9 empates e 16 derrotas. Em casa, 5 vitórias, 4 empates, 8 derrotas. Sem ameaça de rebaixamento, né? Não vai mais ser rebaixado, é diferente daqui, lá só são 3 times. Pega o Tottenham, que é o 16º, tá ali juntinho. 11 vitórias, 4 empates, 19 derrotas como visitante. 5 vitórias, 1 empate e 11 derrotas, também sem chance de ser rebaixado. Na 8ª rodada foi Tottenham 4, West Ham 1. Só que o Tottenham, na quinta-feira, nessa quinta aqui tem o primeiro jogo, depois da manhã. E na outra quinta vai ter o segundo jogo da semifinal da Liga da Europa. Como ele não tem mais com o que se preocupar aqui na Premier League, talvez poupe o seu elenco, né? Creio eu que vai poupar o seu elenco para a semifinal da Liga da Europa. E aí o West Ham pode acabar tirando vantagem. E no jogo 6 eu vou de coluna 1. Jogo 7, Real Madrid e Celta. 34ª rodada da Liga Espanhola. O Real Madrid é o 2º colocado, 22 vitórias, 6 empates, 5 derrotas. Em casa, 13 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Faltando aí 5 rodadas para o campeonato acabar. O Real Madrid está a 4 pontos atrás do líder Barcelona. Pega o Celta, que é o 7º colocado, 13 vitórias, 7 empates, 13 derrotas. Como visitante, só 3 vitórias, 4 empates, 9 derrotas. Na 10ª rodada foi Celta 1, Real Madrid 2. O Real aqui brigando pelo título e em casa. Tá? E o Celta já sem se preocupar muito com o campeonato mais. Não tem como imaginar outra aqui. Um empate aqui já é uma zebra. Tá? Jogo 7, coluna 1. Jogo 8, Bristol e Newcastle.
35ª rodada da Premier League, o Bristol é o 9º colocado, 13 vitórias, 12 empates, 9 derrotas em casa. Médio, né? 6 vitórias, 6 empates, 3 derrotas. Pega o Newcastle, é o 3º colocado, 19 vitórias, 5 empates, 10 derrotas. Como visitante, 8 vitórias, 4 empates, 6 derrotas. Brigando aí, né, para não perder a sua vaguinha na Champions League na próxima. Na 8ª rodada foi Newcastle 0, Bristol 1. E aqui é um joguinho difícil, porque um é o 9º, o outro é o 3º. Um ainda pode melhorar bastante ali. Mas eu acho que o Newcastle é um bom time, tá? Tô bem na dúvida aqui, fazer um duplo ou não. Não sei se vai sobrar grana. Mas nas dúvidas aqui eu vou de coluna 2 no jogo 8. Tá ali um pontinho de interrogação, tá? No jogo 8, caberia um duplo ali, um empatezinho. Mas bora lá. Jogo 9, Vasco e Palmeiras. O Vasco é o 11º colocado, 2 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. Como mandante, 2 vitórias como mandante em cima do Santos e do Sport e 1 empate contra o Flamengo. Em 2025 como mandante, 6 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. Só que o Vasco na quarta-feira vai até a Venezuela pela Sul-Americana, onde ele é o 2º do grupo. Pega o Palmeiras, é o 2º colocado, 4 vitórias, 1 empate, 1 derrota. Como visitante, 3 jogos, 3 vitórias em cima do Sport, do Inter e do Fortaleza. Na quarta-feira vai até o Paraguai pelo Libertadores, onde ele é o 1º do grupo. São 12 jogos sem vitória do Vasco, 4 empates e 8 vitórias do Palmeiras. No Rio, os 6 últimos jogos, 2 empates, 4 vitórias do Palmeiras. Em 2024, Vasco 0, Palmeiras 1. Mas pelo jogo aqui que o Vasco fez contra o Flamengo, foi um bom jogo o Vasco fez, tá? Eu estou bem na dúvida aqui. Eu espero que o Vasco não poupe o seu elenco. Se o Vasco não poupar o seu elenco, eu acho que o Vasco pode até ganhar do Palmeiras sim. Jogo 9, eu vou de coluna 1. Também coloquei uma interrogaçãozinha ali no jogo 9, tá bom? Bora pro jogo 10. Grêmio e Santos. O Grêmio é o 18º colocado, 1 vitória, 2 empates, 3 derrotas. Na Arena, 1 vitória em cima do Atlético Mineiro, 1 empate em cima do Inter e 1 derrota para o Flamengo. Em 2025 na Arena, são 6 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Na quarta-feira vai até o Peru pela Sul-Americana, onde ele é o 2º do grupo dele. Pega o Santos, que é o 19º colocado. 1 vitória, 1 empate, 4 derrotas. Como visitante, 3 jogos, 3 derrotas. Perdeu para o Vasco, perdeu para o Fluminense e perdeu para o São Paulo. Em 2025, o Santos fora da Vila, 1 vitória, 2 empates, 7 derrotas. Jogando em Porto Alegre, os últimos 4 jogos, 1 vitória do Grêmio, 3 empates. Em 2023 foi o último jogo, Grêmio 1, Santos 0. E aqui, né, os dois aqui brigando para sair da zona do rebaixamento. Eu acho que nenhum dos dois tem que pensar aqui em principalmente o Santos não tem que pensar em Sul-Americana, o Grêmio não tem que pensar em Sul-Americana, né, tem que pensar em sair. Eu acho o Grêmio um pouquinho mais forte que o Santos, pelo menos em casa. E no jogo 10 eu vou de coluna 1 também. Jogo 11, Chelsea e Liverpool. 35ª rodada da Premier League. O Chelsea é o 5º colocado na luta aí por uma vaguinha na Champions, na próxima Champions. Tem 17 vitórias, 9 empates, 8 derrotas, jogando em casa. 10 vitórias, 6 empates, 2 derrotas. O Liverpool, campeão já acabou. Tem 25 vitórias, 7 empates, 2 derrotas. Como visitante, 11 vitórias, 4 empates, só 1 derrota. Na 8ª rodada foi Liverpool 2, Chelsea 1. Um jogo aqui que só interessa ao Chelsea. Não sei se o Liverpool está poupando alguém ou não, já está em clima de festa. Mas como é um jogo que interessa muito o Chelsea, mas o Liverpool é bem melhor, eu vou fazer um duplo aqui. Eu vou de coluna 1 e coluna do meio no jogo 11. Tá aí meu quarto e último duplo, jogo 12, Roma e Fiorentina. 35ª rodada do campeonato italiano. A Roma é a 6ª colocada. Está disputando aí uma vaga para a próxima Champions. Tem 17 vitórias, 9 empates, 8 derrotas em casa. 12 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Essas derrotas aqui, um detalhe, foram no primeiro turno.
A Fiorentina é a 8ª colocada, também lutando aí por uma vaga na próxima Champions. Tem 17 vitórias, 8 empates, 9 derrotas. Como visitante aqui não vai bem, 6 vitórias, 4 empates, 6 derrotas. Na 9ª rodada foi Fiorentina 5, Roma 1. E eu vou ficar aqui com a Roma pelo mando de campo, tá? Não por nada não, só pelo mando de campo. Então aqui, jogo 12, coluna 1. Jogo 13, Chapecoense e Criciúma. 6ª rodada da Série B, não é catarinense não, 6ª rodada da Série B. A Chape, a 11ª colocada, 2 vitórias, 3 derrotas. Em Chapecó, 1 vitória em cima do Atlético de Minas Gerais e 1 derrota pro Curitiba. Em 2025, como mandante, 3 vitórias, 5 empates e só 1 derrota. O Criciúma é o 14º colocado, 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas. Como visitante, 1 empate contra o Novo Horizontino e 1 derrota para o Atlético Paranaense. 2 times que vêm aí para brigar para subir para a Série A, Novo Horizontino e Atlético Paranaense. O clássico catarinense, né? Esse ano no estadual, na 6ª rodada, foi Chapecoense 0, Criciúma 0. Os 3 últimos jogos em Chapecó, eles empataram. Ou seja, tudo para dar um empate. E eu vou de empate também no jogo 13. Mais um pontinho de interrogação aí no jogo 13. Jogo 14, Real Sociedade e Atlético de Bilbao. 34ª rodada do Campeonato Espanhol. O Real Sociedade é o 10º colocado, não briga por mais nada. Apesar de matematicamente ter chance, né? Mas não briga, não. Seria quase impossível. 12 vitórias, 6 empates, 15 derrotas. Em casa, 7 vitórias, 2 empates, 7 derrotas. Eu acho pouco para um time mandante. O Atlético de Bilbao é o 4º colocado, lutando ainda por uma vaguinha na Champions, da próxima Champions. Matematicamente ainda poderia até ser campeão. Também não dá, né? Tem 3 top lá em cima, teria que todo mundo perder tudo. E o Atlético de Bilbao tem 16 vitórias, 12 empates, só 5 derrotas no campeonato todo. Como visitante, 6 vitórias, 6 empates, 4 derrotas. O detalhe é que nessa quinta-feira, depois da manhã, tem o primeiro jogo da final da Liga da Europa e na outra quinta o jogo de volta contra o Manchester. Na 14ª rodada foi Atlético de Bilbao 1, Real Sociedade 0. E aqui também, né, como ali acho que quem que eu falei ali que estava disputando o outro jogo da semifinal? O Tottenham. O Tottenham está numa semifinal e o Atlético de Bilbao está na outra. Ele também deve poupar todo o seu elenco, né, ainda mais porque está bem. É o 4º colocado, provavelmente já está quase garantido na Champions, na próxima Champions. E aqui está brigando para ir para uma final da Liga da Europa. Outro caso eu ia de Atlético de Bilbao, mas nesse caso aqui eu vou de Real Sociedade. Jogo 14 eu vou de coluna 1. Pessoal, terça-feira, tá? Acabou meu joguinho, tá aqui meu joguinho com 4 duplos, 3 interrogação. Talvez eu faça mais 1 ou 2, não sei. Vou pensar se vale a pena ou não. Vai depender do que a gente descobrir até quinta, sexta-feira. O que eu vejo de favorito nesse jogo aqui, tá? Jogo 4, Ceará e Vitória. Eu acho que o Ceará tem tudo para ganhar esse jogo. No jogo 6, West Ham e Tottenham. Eu acho que o Tottenham vai realmente poupar o seu elenco. E o West Ham é um time bom, pode ganhar esse jogo. E o jogo 7, Real Madrid e Celta. Real Madrid ainda brigando para ser campeão. Não vejo o Celta empatando esse jogo aqui, não. Um abraço aí para todo mundo. Boa sorte, boa semana, bom feriado, bom dia do trabalhador, tá bom? Até lá para quinta, sábado a gente volta. Abraço.